O básico que todo tributarista precisa saber. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a ótica da operacionalização do direito. Sei que até esse momento nós vimos alguns aprendizados principiológicos e hierarquia das normas, que, ao meu ver, eles são alicerce para toda a construção do nosso aprendizado na área tributária, na área contábil e na área fiscal. Afinal, saber interpretar a lei e saber como ela se sobrepõe, ela é de extrema importância porque ela representa diretamente a aplicação da norma em relação à atividade do contribuinte. Então, não teria como começar de outra forma a nossa primeira jornada. E agora nós vamos dar uma pausa e ver um pouquinho sobre de dentro para fora, sobre a operacionalização do direito. Por quê? Quando nós entendemos a prática, nós transformamos dúvidas abstratas em algo palpável. E eu falo isso por experiência própria. Quando eu entrei no meu estágio de direito, eu ainda não tinha tido direito tributário na faculdade, mas começar o meu contato na prática, entendendo como que funcionava, foi muito mais fácil para depois interpretar os conceitos que me foram ensinados na faculdade. Então, essa experiência para mim foi muito valiosa e é o que eu trago para vocês quando eu penso em ensinar o direito tributário. E nós não podemos começar então de outra forma. Sei que muitos aqui estão ansiosos para aprender sobre as espécies tributárias, para aprender sobre os tributos, as contribuições, impostos, enfim, e também para aprender sobre os regimes tributários. Mas essa aula, ela é essencial para que vocês depois compreendam melhor a prática do dia a dia. Então, nós vamos começar falando sobre classificação de receitas e regimes tributários. Eu vou ampliar aqui para que vocês possam acompanhar, e eu sempre gosto de falar sobre receitas tributárias pensando em 4 caixinhas bem diferentes, e esse bem diferente é importante para que vocês memorizem que deve ser analisado de forma separada mesmo, tá? Porque tem impacto para o PIS e COFINS, tem impacto para imposto de renda e para contribuição sobre o lucro, então é importante que vocês façam essa distinção na cabeça de vocês. Thalita, qual que é a primeira classificação de receita? A primeira, por óbvio, é a receita da atividade, ou receita operacional. É aquela que é inerente à própria atividade, a constituição dessa empresa, que é aquilo que está no contrato social dela, o objeto social, qual que é? Serviço, indústria, comércio. Ela está lá no comecinho da DR, essa informação. Thalita, qual que é a segunda caixinha? Aí nós estamos falando do ganho de capital. Quem está começando agora acaba não interpretando muito bem quando nós falamos esses conceitos de forma jogada, é por isso que eu fiz questão de parar e construir essa aula para vocês, porque agora tudo vai começar a se encaixar e fazer sentido. O que é o ganho de capital? É o resultado positivo decorrente da venda de um bem que gerou lucro. Esse bem, ele pode estar lá classificado no imobilizado, no investimento ou no intangível, tá? Então, nada mais é, vamos falar de forma resumida, que é o valor da venda menos o valor contábil atual. Então, esse ganho que você teve, você vai tributar de uma outra maneira, diferente da receita da atividade. E qual que é a terceira receita que nós temos? São as receitas financeiras. E aqui nem precisa fazer um exercício para chegar no conceito. O próprio decreto 9.580 de 2018, ele traz para nós o que é receita financeira no artigo 397. E antes de ler esse artigo para vocês, quero que vocês façam um raciocínio, que receitas financeiras está muito ligada ao transcurso do tempo. Então, veja, lá fala que receita financeira são os juros, os descontos, o lucro na operação de reporte, os rendimentos, os lucros de aplicações financeiras de renda fixa ou variável que tenham sido ganhos pelo contribuinte. Conseguiram perceber esse transcurso do tempo? Os juros. Correu um período ali para que ele tivesse essa incidência. O lucro, mesma coisa. Se eu fiz um investimento
No tempo, esse investimento vem para mim quando eu resgato a renda fixa ou a variável em forma de receita. Thalita, e outras receitas? Agora ficou fácil, a gente foi meio que por exclusão. Se não é aquilo que é inerente ao objeto social, não vendi um bem que me gerou um lucro, um resultado positivo. Eu não tive uma receita que veio do decurso do tempo. Tudo aquilo, então, que é eventual, se encaixa nessa classificação de outras receitas operacionais. Thaita, mas me dá um exemplo, que eu quero um exemplo para ficar mais palpável. As bonificações, doações. Aqui entra, então, nesta classificação contábil. E aí, continuando. Agora nós vamos ver o impacto dessa classificação em relação aos regimes tributários. Bom, quando nós vemos o Simples Nacional, nós sabemos o quê? Que é tributada a receita da atividade através dos anexos. Então, nós temos o anexo 1, comércio, anexo 2, indústria, anexo 3, 4 e 5, serviços. Não vou verticalizar esse assunto, que nós teremos aulas específicas sobre os regimes tributários, tá? Thalita, mas ok, então a Lei Complementar 123 de 2006, ela tem essa previsão, a resolução CGSN 140 também traz isso. Qual que é a dificuldade, então, aqui? O que a gente precisa se atentar quando nós estamos falando de classificação de receita para o Simples Nacional? Então, o que eu quero que vocês aprendam hoje está relacionado ao ativo imobilizado. Por quê? O Simples Nacional, ele tem uma particularidade. Vejam só. Quando nós vendemos, lembra que eu mostrei para vocês na classificação de receita, ganho de capital, resultado positivo decorrente da venda de um bem que gerou lucro? Pois é. No Simples Nacional, só é considerado ativo imobilizado para fins de tributação de ganho de capital quando eu faço a desincorporação desse bem no 13º mês da entrada. Ou seja, quando eu vendo esse bem no 13º mês que eu adquiri. Antes disso, ele não é considerado ativo imobilizado. Se ele não é considerado ativo imobilizado, você não ganha sobre essa venda, você não tributa sobre essa venda o ganho de capital. Ah, Thalita, mas a Receita vai ficar sem o tributo dela? Não, não vai, porque ela já se posicionou falando o seguinte: olha, se não é ativo imobilizado, portanto, que incidiria o ganho de capital, você está fazendo a venda que é receita da sua própria atividade. Qual que é a consequência dessa interpretação da Receita Federal? Ao invés de tributar a diferença positiva, eu vou tributar o valor inteiro da venda lá no anexo 1, que é o anexo do comércio. Conseguem perceber isso? Ao invés de pagar a diferença positiva, eu vou pagar a tributação sobre o valor inteiro da venda. Thalita, mas onde está escrito isso? Mostro para vocês. Está lá na resolução CGSN, lá 140 de 2018, no parágrafo 6º. Considera bens do ativo imobilizado, ativos tangíveis, cuja desincorporação ocorra a partir do 13º mês, contato da respectiva entrada. Thalita, vendi no 13º mês. Vou pagar, então, ganho de capital. Thalita, vendi no 12º mês. Vou fazer a tributação em relação ao valor inteiro da venda no anexo 1. Então, tá. E tem mais alguma coisa que eu preciso saber? Tem sim. Quando você, então, vendeu um bem, e ele é considerado ativo imobilizado, porque você vendeu no 13º mês e você vai pagar o ganho de capital, mais um detalhe. No Simples Nacional, você não paga CSL, mas paga sobre o ganho de capital o imposto de renda da pessoa jurídica com a tabela progressiva da pessoa física. Thalita, mas onde que está previsto isso? Lei 13.259 de 2016. E detalhe, você não vai pagar na sua guia do Simples Nacional, você vai pagar em uma DARF. Vejam, mais uma vez, que o Simples Nacional não é tão simples assim. E aqui eu quero quebrar mais uma objeção de vocês. Muitos que estão iniciando na carreira tributária
em algum momento pensou em iniciar os trabalhos com empresas do Simples Nacional? Gente, o Simples Nacional ele é tão complexo quanto os demais regimes. O que muda é a forma simplificada de fazer o recolhimento dos tributos, que são unificados. Mas, fora isso, tem várias particularidades. Então, não deixe o dinheiro na mesa, tá? Thalita, o que mais que eu preciso saber sobre classificação de receitas e o regime do Simples Nacional? Vamos lá. Receitas financeiras. No Simples Nacional, nós temos que nas aplicações de renda fixa ou variável, a retenção do imposto de renda, ela é exclusiva na fonte. Ou seja, no momento que eu faço o resgate, existe uma retenção do imposto de renda na fonte. A partir dali, não há uma nova tributação, tá? Então, essa é a nossa observação. E outras receitas? Aqui a gente já tem algumas particularidades também. Existem até algumas divergências entre alguns tributaristas, entre algumas consultorias, sobre a exigência ou não de fazer esse recolhimento, essa tributação dessas outras receitas. Por quê? Se você pegar e ler, né, uma interpretação que não seja extensiva, que seja restritiva ali da Lei Complementar 116, não tem nenhum lugar falando como deve ser recolhido a tributação de outras receitas. Porém, essa lacuna, se você for estudar o conceito de receita bruta, que é o tema da nossa próxima aula, você vai ver que esse tipo de raciocínio, ele não se enquadra perfeitamente. Então, ao meu ver, eu, Thalita, entendo que outras receitas devem ser tributadas também como receita da atividade, tá? Pelo contexto do que é o conceito de receita bruta, que nós vamos ver na próxima aula. Então, sim, recolhe como se fosse receita da atividade, tá? E agora a gente vai falar, então, do lucro real e do lucro presumido. Quando nós falamos de lucro real e lucro presumido, nós sempre temos, assim, novamente, duas caixinhas na nossa cabeça. O PIS e COFINS, né, porque tem ali a questão da tributação do sistema, pela sistemática da não cumulatividade e da cumulatividade. Então, em regra, cumulativo para o lucro presumido e não cumulativo do lucro real, em regra, porque algumas atividades têm a sua exceção, tá? Então, sempre falo dessa forma, em regra. E nós também temos que pensar nos tributos diretos, PIS e COFINS indiretos e os tributos diretos, que são imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição sobre o lucro. E eu poderia parar essa aula com esse único slide. Então, em regra, incide PIS e COFINS cumulativo sobre as receitas da atividade, que vocês já sabem quais são as receitas da atividade. E no não cumulativo, não importa a classificação contábil, vai incidir PIS e COFINS normalmente. Mas vamos ver na prática o que isso representa para nós. Então vamos lá, a gente vai fazer um comparativo para ficar mais fácil. Então, receitas da atividade. Quando nós estamos falando do lucro presumido, a sistemática é não cumulativa para PIS e COFINS, as alíquotas 0,65 e 3. Thalita, mas é sempre assim? Não, nós temos que olhar também o NCM da mercadoria, porque pode ter alguma variação. Não vou entrar nesse tópico agora, para que vocês construam um raciocínio. E no lucro real? No lucro real é não cumulativo, portanto, me dá direito a crédito, e as alíquotas do PIS 1,65 e da COFINS 7,6. Primeira parte. Qual que é a segunda caixinha? Tributos diretos, contribuição sobre o lucro e RPJ. No lucro presumido, nós recolhemos por uma base de presunção. Não precisa ficar preocupado agora, que nós vamos ter uma aula de lucro presumido e eu vou explicar isso de forma detalhada para vocês, tá? Aqui eu quero só que vocês, neste momento, se concentrem na classificação de receita e na diferença que elas trazem para a incidência do tributo e para a forma prática que ela vai representar, ok? Não precisa saber agora a base de presunção, a forma de apuração. Agora eu quero que vocês só fixem nisso. O quanto a classificação de receita ela impacta em cada regime tributário. Perfeito? Então vamos lá. Lucro presumido, receita da atividade.
Lembra que nós vimos aqui, ó, no outro slide? Cumulativo sobre as receitas da atividade, lucro presumido, só sobre a receita da atividade. Tudo bem? Não cumulativo, não importa qual é a classificação de receita. Então, a gente tem muita informação aqui. Então, aqui no lucro presumido, nós já temos essa base. Thalita, e os tributos indiretos do lucro real? Aqui nós vamos recolher o imposto de renda e a contribuição sobre o lucro por estimativa sobre a receita bruta ou balanço. Vocês também terão essa aula, tá? Olha a diferença quando a gente muda a receita que o contribuinte auferiu. Se ela auferiu um ganho de capital, eu não recolho PIS e COFINS no lucro presumido. Por quê? Porque no sistema acumulativo só incide PIS e COFINS sobre a receita da atividade. Tá vendo como as coisas começam a fazer sentido agora? A importância de estudar essas classificações? Thalita, ok. E no ganho de capital, como que eu recolho imposto de renda e contribuição sobre o lucro? Aí a gente sai da regrinha da base da presunção e nós vamos tributar a base 100%. Eu não preciso achar a presunção da base, tá? Então eu coloco a tributação a base de 100%, tá? O que é a base de 100%? O valor da alienação menos o valor contábil, né? O que é valor contábil? O valor da aquisição menos depreciação acumulada. Calma que a gente vai ter aula de tudo isso. Isso aqui é para instigar vocês ao conhecimento mais aprofundado e operacionalizado do direito. E no lucro real? Lembra que no lucro real o PIS e COFINS ele incide independente da classificação? Pois é, ele vai continuar incidindo aqui de forma não cumulativa, com uma alíquota do PIS de 1,65 e COFINS de 7,6. Imposto de renda e contribuição sobre o lucro também não muda, vai ser por estimativa sobre a receita bruta ou balanço. Tá, e agora vamos falar sobre outra classificação de receita, receitas financeiras. PIS e COFINS cumulativo, então, portanto, lucro presumido, só incide sobre receita da atividade. Nessa situação, nós não teremos incidência. E no lucro real? No lucro real, nós vamos também seguir o sistema não cumulativo, porém as alíquotas aqui mudam. Por que mudam? Porque tem um decreto que determinam alíquotas menores. Esse decreto é o 8.426 de 2015, tá? Thalita, e o imposto de renda e a contribuição sobre o lucro? De novo, também nesse caso aqui, base 100%, então adiciona integralmente esse valor e é pelo regime de caixa. Na próxima aula vocês vão ver o impacto disso. Porque normalmente o lucro presumido, a gente acaba seguindo ali o regime de competência. Vocês também terão uma aula específica sobre isso. Essa é uma aula realmente para travar a cabecinha de vocês, para vocês entenderem a complexidade de cada tema que nós teremos pela frente e a importância desses conceitos. Não tinha como a gente já ir falar de lucro real, lucro presumido, sem entender esses conceitos, perfeito? Bom, no lucro real, receitas financeiras, imposto de renda e contribuição sobre o lucro, por estimativa sobre a receita ou balanço. Não tem aqui muito segredo, tá? E outras receitas? De novo, não tem PIS e COFINS cumulativo, porque só incide PIS e COFINS sobre receita da atividade, como nós vimos no primeiro slide. A base aqui é 100%, e no lucro real nós temos sim a incidência, porque lembra, PIS e COFINS não importa a classificação contábil, vai incidir PIS e COFINS, PIS de 1,65, COFINS de 7,6. E o imposto de renda? Tanto o imposto de renda quanto a contribuição sobre o lucro, por estimativa sobre a receita bruta ou balanço. Vejam a importância da próxima aula. Nós vamos entender o que é receita bruta para cada um dos regimes. Perfeito? E aqui nós seguimos no caminho e na jornada da autonomia intelectual. Na próxima aula, conceito básico que todo tributarista precisa saber, que é a receita bruta.